Amém? Porque é este que nos dá força no nosso caminhar. Queridos, nós estamos iniciando neste mês de agosto, neste domingo, primeiro domingo de agosto, o mês da Juventude Batista. É um tempo onde damos um pouco mais de ênfase a esta nova geração que vem chegando. Hoje de manhã tivemos uma palavra muito desafiadora pela irmã Cris, voltada para uma mistura, onde houve um desafio aos pais e ela exemplificou a sua mensagem na experiência de Abraão, e ali houve um recado aos pais para que imitássemos a Abraão, houve um recado aos filhos para que imitássemos as posturas que Isaac teve. E nesta noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito de uma situação que tem muito a ver com essa última música que nós cantamos. Porque nessa música nós temos uma chamada a prestarmos atenção naquele que nos dá força, e se há esta necessidade de olharmos para aquele que nos dá força, é porque em alguns momentos nós precisamos dessa força. Eu quero traçar um paralelo entre duas pessoas que aparecem no Novo Testamento. Uma delas se chama Demas. Esse camarada, ele aparece, o nome dele citado 3 vezes no Novo Testamento. E eu vou ler os textos e aí depois a gente vai pegar o outro paralelo. Demas era uma pessoa que a gente não tem muitas informações. Uma das vezes que ele aparece na carta de Paulo a Filemon, no verso 24, quando Paulo cita Demas como sendo um cooperador. E aí Paulo vem dizendo: eu, Paulo, da minha própria mão escrevi, e o pagarei para não te dizer. Aí era um problema de Filemon, que era um escravo fugitivo, Filemon tinha lá um escravo, e aí ele fugiu, e aí Paulo pede para ele ser retomado, e aí lá no finalzinho da carta ele diz: olha, saúdam-te, ele diz a Filemon, saúda-te o Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então aí a gente tem uma citação de um camarada que era cooperador de Paulo. No segundo momento que cita o nome de Demas, não se fala muita coisa dele, ele aparece apenas numa saudação. Em Colossenses 4, sempre que Paulo finalizava uma carta, ele apresentava as saudações de quem estava com ele. E aí no capítulo 4, verso 14, Paulo diz: saúda-vos também Lucas, o médico amado, e Demas. Só isso. No entanto, em 2 Timóteo, no capítulo 4, nós encontramos, do verso 7 até o 10, uma finalização do nome desse camarada complicada. Paulo está dizendo a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente, uma outra pessoa, foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia.
Então aqui nós percebemos que o histórico de Demas, junto com Paulo, tem uma finalização meio complicada. Ele abandona Paulo e abandona amando o presente século. Queridos, muitas vezes na nossa caminhada, nós somos tentados a começar bem, mas às vezes passamos por algumas situações que nos tentam a descer ladeira abaixo. Demas começou bem, foi chamado de cooperador de Paulo. Depois foi só citado, não tinha um predicado para ele. Mas no terceiro momento, ele é citado como alguém que abandona Paulo, amando o presente século. Ou seja, o abandono a Paulo, ele teve um contexto. O que é amar o presente século? É amar as coisas que o mundo oferece. É amar as coisas que estão nos levando a um afastamento de Deus. E hoje, quando a Cris falava aos pais, quando ela falava aos filhos, em vários momentos fomos alertados sobre essas questões, cuidados que os pais têm que ter para não permitir afastamentos dos seus filhos, não só da família, mas também das coisas do alto. O desafio diretamente à juventude para tomarmos cuidado para onde dirigir o nosso olhar. E a Cris até mostrou um vídeo que foi interessante a gente ver a imagem da situação ali de Isaac com o seu pai. No momento em que Isaac entende que aquela situação era vontade de Deus, Isaac se permite levar ao altar e ali ser colocado para ser sacrificado. Demas não fez assim. Demas amou o presente século e acabou se desviando e abandonando Paulo. Por que eu escolhi Demas para traçar esse paralelo? Porque o outro camarada, João Marcos, um jovem, e aí é que vem a nossa atenção mais focada. João Marcos também passou por uma situação em que ele também abandona Paulo. Então, quero convidar os irmãos a lerem comigo um pouquinho da história. Eu convido você para abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 13. Para que a gente possa acompanhar um pouquinho da história de João Marcos, ora chamado de João, ora chamado de Marcos. Em Atos capítulo 13, nós vamos perceber, e nos capítulos seguintes, e eu quero observar com você, e quero que você fique atento a isso, nos estágios que João Marcos passa, e como ele vivencia esses estágios na sua caminhada. Aquele cântico que eu gosto, quando tudo diz que não, a tua voz me encoraja a prosseguir. E muitas vezes nós vamos passar, como Demas passou, por situações onde seremos tentados a abandonar os propósitos que nós queremos empreender. Mas aí fica a dica. Quando tudo diz que não, procure ouvir se a voz do Senhor te encoraja a prosseguir. Porque às vezes
São outras vozes, como no caso de Demas, o presente século falou mais alto e acabou afastando Demas dos seus objetivos. Em Atos 13, quero ler com os amados os 5 primeiros versos. Diz assim: E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, o Cirineu, e Manaém, o que fora criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre e chegaram a Salamina e anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João Marcos como cooperador. Amados, esse é o primeiro estágio que a gente vai ver o papel de João Marcos neste contexto. Lembrando que o contexto e o que eu quero chamar a atenção dos amados é que os amados observem como ele vivenciou essas situações. Ele era um colaborador, um cooperador. Provavelmente, um jovem recém-convertido, ele era filho de Maria. Um jovem que era muito humilde, um jovem que era prestativo, um jovem que não tinha ainda muitas experiências na sua vida, mas pela atitude que ele toma de ir junto com Paulo e Barnabé num empreendimento missionário que durou aí perto de 3 anos, por volta do ano 46 até o ano 48, já da nossa era. Então a gente observa que era um jovem sonhador, um jovem que tinha alguns ideais, um jovem que tinha um propósito no coração de trabalhar, e quando ele viu aqueles 2 homens experientes seguindo na sua jornada missionária, ele se animou e caminhou junto com eles e seguiu na sua jornada. E aí a gente vai parar e vai pensar no seguinte: não é esta a proposta que os missionários abraçam quando entram para fazer e responder ao chamado do Senhor? Nós temos missionários que atuam em vários níveis. Nós temos missionários que atuam obedecendo a palavra do Senhor, quando disse que o evangelho deveria ser pregado em todos os lugares, a começar em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então, nessas esferas, nós temos aqueles missionários que atuam nos confins da terra. Então, são aqueles camaradas que sentem o chamado e saem e vão para aqueles lugares lá longe. Eu tenho um amigo, ele é pastor presbiteriano, ele se chama Ricardo, e esse camarada, ele é pastor de uma igreja em Alphaville, e ele decidiu, junto com a sua família, ele vem fazendo muitos trabalhos missionários de curto prazo. Ele diz que ele trabalha, ganha dinheiro, enche a mala de dinheiro, aí ele tem uma mala lá de dentista, que é um consultório praticamente, aí ele procura informações onde há grandes catástrofes, e ele vai para esses lugares para oferecer ajuda humanitária. E aí a pessoa não escapa, né? Está sentado na cadeira com a boca aberta e o dentista mexendo. Quem é o que vai comandar a conversação, né? Ali ele fala do amor de Deus,
e vai fazendo o seu trabalho. E no ano de 2016, ele tomou a decisão com a família dele de se mudarem para o Afeganistão. Isso é, para mim, um camarada que vai para os confins da terra. Mas a ordem do Senhor foi que nós fôssemos a Jerusalém, Judeia, Samaria e também aos confins da terra. Não sabemos o que levou, a grande motivação que levou João Marcos a entrar naquele barco, porque a viagem, parte dela se deu de barco, com aqueles dois homens. Um era tio, Barnabé era tio dele. Mas alguma coisa moveu o coração daquele homem, novo ainda, sem muitas experiências, para abraçar a obra missionária. E ele fez isso, como um cooperador. E aí ele sai neste empreendimento. Quantos de nós temos a oportunidade de conversar e conhecer pessoalmente um missionário? Quem aqui, vou fazer a pergunta contrária, quem aqui nunca teve a oportunidade de conversar e bater papo diretamente com um missionário? Levanta a mão. Que bom, poucas pessoas. Isso é bom, porque este contato com o missionário é uma das molas mestras do seu trabalho. Porque o missionário precisa entender, sentir este apoio que as pessoas dão ao seu trabalho. A nossa igreja, ela vive um momento bacana na sua história. Aos 50 anos, numa das mensagens que ouvimos no aniversário da igreja, nós somos alertados a um detalhe: igrejas crescem e igrejas morrem. Aniversário de 50 anos. Já tomamos um chacoalhão. Igrejas crescem e igrejas morrem. E quando a igreja morre? Quando ela perde o seu primeiro amor. E eu louvo a Deus, porque a nossa igreja tem buscado alimentar este primeiro amor. Sábado tivemos lá no Parque Florestal uma festa que foi anunciada aqui, e essa festa ela tinha uma finalidade de levantar recursos para a construção do templo lá, do projeto lá do Parque Florestal. Amados, Celso, me ajuda a dimensionar. Eu acho que o templo que eles estão levantando é do tamanho da mesa até o fim do nosso templo, né, Celso? É mais ou menos isso, né? Eu ouvi um glória a Deus? Mas aí, quando você conhece o povo que está lá, quando você vê as condições socioambientais em que aquela gente vive. Eu fui algumas vezes lá, fiquei um tempo sem ir, e ontem, quando eu fui, eu achei que eu tinha perdido o caminho. Você sai da estrada lá de Parelheiros, passa embaixo do Rodanel, vira à direita e vai. Aí eu parei e falei: Ruth, eu acho que eu errei o caminho. Aí eu falei: não, mas vamos, né? Eu me lembro que era no fim. Eu falei: só se o fim, né? Sei lá. E vamos. Aí a gente foi, quando chegou no fim, aí nós achamos lá o lugar, um lugar paupérrimo, um lugar esquecido por todos e por tudo, mas uma igreja, através de uma mulher, que é a mãe da Cris, um dia olhou para aquele lugar e foi e disse: aqui precisamos de uma agência do Reino de Deus. E, ó, na boa, ali também está perto dos confins da terra, né? Mas, olha, quando eu cheguei lá, eu fiquei impressionado.
E a dimensão do templo, se não for muito próxima do nosso, está quase. Só que um detalhe, o terreno deles lá, ele é caído para trás, então, quando a construção vem assim, eles fizeram o palco, e o palco é, na verdade, o teto de 2 salas de apoio que tem atrás e embaixo e o batistério. Então, muito legal o projeto. E a nossa igreja, resgatando essa questão do primeiro amor, numa das nossas salas de aula, levantou uma oferta e foi encaminhado lá para o Parque Florestal. E os irmãos precisam ver a alegria daqueles irmãos ao receberem parte de recursos para que eles caminhem na direção de cobrir a sua área e ali estabelecer uma agência do reino de Deus num lugar tão carente. Isso é voltar ao primeiro amor. E eu louvo a Deus porque a nossa igreja, no passado, até participou mais quando o projeto ainda era uma coisa mais embrionária, e aí vários grupos iam até lá e a gente acabou indo algumas vezes, mas depois estabeleceu-se a direção efetiva da Igreja do Jardim Primavera, e aí a coisa foi caminhando, mas nós estamos lá, representados pelo Celso, pela Cris, e por tantos outros, pastor Paulo, a Thaís, que vão lá, dão a sua colaboração, e assim a gente vai resgatando o primeiro amor. Primeiro amor de quê? De levar o evangelho a quem precisa. Quero convidar o pastor Valdir. Ele vai falar sobre 3 projetos missionários que a gente começou a semana passada. Nós temos o projeto Acolher, que já está se consolidando. A gente começou com um sonho, grande, aí a gente parou para analisar e a gente foi estudando e a gente viu que não dava para fazer aquele sonho grande, porque para aquele sonho grande a gente precisaria de uma infraestrutura mais complicada e tal, e aí surgiu até um projeto de um banheiro lá na quadra para construirmos, mas aí a gente deu uma assentada, estudamos mais, oramos mais, e Deus deu uma nova direção. E nós estamos recolhendo pessoas em períodos que a gente ainda não são momentos muito definidos, mas a cada 15 dias, né, Dani? Sábado sim, sábado não, o pessoal tem saído, e o projeto, que também é um resgate dessa questão de voltar ao primeiro amor, o projeto tem amadurecido e já temos caminhado até para outras direções. A gente já está pensando até, eu fui comunicado aí que há uma ideia até de fazer alguns trabalhos mais frequentes e trazendo a galera para cá, porque hoje em dia a gente sai 5 da manhã, dá o cafezinho com leite para eles e volta. E em alguns momentos reunimos o grupo aqui, aí uma palavra, louvor, banho, tal, mas Deus está direcionando e a gente vai caminhando. E aí a gente percebe o seguinte, que, de repente, a gente tem uma infraestrutura aonde, no momento em que aparecer alguém aqui, hoje nós temos como dar uma oportunidade para a pessoa tomar um banho, trocar de roupa. E o mais legal, quantas pessoas nós já levamos para a casa de recuperação? Não, que levamos no total, acho que foram 4, né? Já levamos, e aí, por favor, cadê o gol do Glória a Deus? Nós já levamos 4 pessoas que declararam, eu quero sair das drogas, eu quero sair da rua. Então tá, meu irmão, vem cá. E tem um camarada que ajuda a gente, ele chama Eduardo. Esse camarada, eu bato palma para ele, porque ele tem o coração na obra. Depois ele vai ver essa filmagem. Ele tem o coração na obra, ele e a família dele, e a mãe ainda não é crente.
Eles adquiriram uma propriedade de 150 mil metros na cidade de Caraguatatuba para designar para um projeto chamado Casa do Oleiro. Amém? Amém? E esse camarada, ele é assim, o camarada fala para ele, eu quero sair da rua, então vem cá, senta comigo aqui, olha aqui na minha cara. Você quer sair da rua mesmo? Quero. Você quer que Jesus transforme a sua vida? Quero. Então entra no carro que você vai agora. Põe o cara no carro e leva lá para Peruíbe, onde tem uma outra casa de apoio que tem dado suporte a gente. Tudo isso são resgates do primeiro amor. O que motivou aquele jovem chamado João Marcos a fazer alguma coisa. O pastor Valdir vai falar de 3 projetos e ele tem o tempinho para explicar para a igreja esses projetos missionários. Atenção aí no meu sinal. Amados irmãos, é o mover do Espírito Santo em nossas vidas que nos dá a visão necessária da obra de Deus. E o nosso apelo, né, do pastor Jairo, dos demais pastores, o nosso apelo é que a igreja esteja orando e nos dando realmente apoio para podermos juntos trabalhar para que realmente alcancemos aquelas vidas que precisam de Jesus. Alguns projetos missionários e evangelísticos que a igreja está já desenvolvendo. E precisamos muito das orações dos irmãos. Um deles é o projeto de ensinarmos português para refugiados e estrangeiros, de um modo geral. Esse projeto já foi iniciado na terça-feira passada. Começamos a assistir o grupo de árabes. Nesta semana já estarão também conosco os irmãos missionários americanos e devem vir outras pessoas para estudar inglês conosco, português conosco, português. E, através desse projeto, nós estaremos ministrando a palavra de Deus, principalmente aos muçulmanos, que vão conhecer de uma maneira diferenciada Jesus. Um outro projeto também que já está em andamento é o projeto missionário da Escola de Música da Igreja. A Escola de Música ela já está funcionando, não apenas para nós, os membros da igreja, mas também para as pessoas lá fora, que vão poder aprender músicas, ouvindo músicas que falam do plano de salvação. E essa escola ela tem uma equipe extraordinária aqui da igreja. Eu vou pedir o nosso maestro Joaquim, que é o nosso diretor técnico, para que fique de pé. Irmão Joaquim é o nosso diretor técnico da escola. E como componente já da nossa equipe de monitores, ensinando teoria musical, teclado, bateria, violão, guitarra, nós temos os seguintes irmãos. Eu vou pedir que eles fiquem de pé. A irmã Carol Bida, o irmão Júlio Hermes. É Júlio? Júlio Hermes. Tirei o S, no singular. Temos também o nosso irmão Anderson, professor de bateria. Ele não está hoje aqui. O nosso irmão Theo, professor de guitarra. E outros irmãos que nós, progressivamente, vamos incorporando à equipe. Nós estaremos... E o irmão Washington, lá atrás, que é o nosso secretário responsável pelas matrículas, pela orientação a todos os irmãos que precisarem. Essa escola visa levar o evangelho através da música e ensinando música às pessoas. Podem sentar-se. E o terceiro projeto, que já está também disponibilizado tanto para os membros da igreja, quanto também para as pessoas lá de fora, é o nosso projeto de ensinar o inglês para iniciantes.
todos aqueles que não falam inglês, mas que querem aprender inglês, poderão começar a estudar conosco. As matrículas já estão abertas. Você vai estudar inglês, ouvindo a palavra de Deus, cantando músicas, nossos hinetos, não é? Em inglês, e você vai crescer conhecendo a palavra de Deus através do aprendizado desse idioma. Todas as terças-feiras nós vamos ter aqui uma turma já funcionando, de 7 horas às 21h30, 2 horas e meia de aula de inglês. Então, quem quiser fazer a matrícula, procure o Jarbas. Orientação sobre o curso, fale comigo. Matrículas, procure o irmão Jarbas. Temos ainda só 2 projetos, só vou pincelar para terminar o meu tempo, dentro do projeto missionário, e nós estamos agora apenas alinhavando detalhes para podermos implementá-los. É o projeto Escola Missionária de Esportes. No espaço privilegiado que nós temos aqui na igreja, nós pretendemos alcançar o maior número de pessoas possível, com a prática esportiva, levando-as a conhecer Jesus. E também o projeto para aqueles irmãos que já falam inglês, que têm amigos que falam inglês e que querem praticar o inglês. Nós vamos ter aqui uma classe especial de estudo bíblico, unicamente em inglês, para você desenvolver a sua conversação, para aperfeiçoar o seu conhecimento do idioma e conhecer mais de Jesus. Traga seus amigos. As portas estão abertas. Eles precisam de Jesus. E a nossa escola, a nossa igreja, está aqui aberta para ser esta porta-voz da mensagem do Evangelho a partir da nossa Jerusalém. Thank you, Pastor Valdir. I'm so happy. Acabou. Gastei o que eu sabia, e talvez indevidamente. Por que eu anexei essa experiência com essa fala do jovem João Marcos? Porque começar projetos é importante, mas manter o olhar no foco e não desanimar e desistir, aí a gente tem que tomar cuidado. Porque problemas e dificuldades podem sim bater a nossa porta e nos desmotivar a seguir. Pastor Valdir, nós estamos trabalhando no alinhavamento desse projeto. A gente precisa transformar isso num projeto coerente, com começo, meio e fim, com algumas metas estabelecidas. Semana passada estive num treinamento onde boa parte do treinamento foi sobre gestão e elaboração de projetos com o professor da GV, e a gente agora só falta formatar isso tudo para pleitearmos um reconhecimento e uma nomeação do pastor Valdir como missionário da Junta de Missões Nacionais e da Junta de Missões Estaduais. A categoria é o missionário autônomo, não é um missionário vinculado à folha de pagamento da Convenção Batista, mas um missionário que vai, de uma forma independente, levantar o seu recurso, como acontece com a missionária Rubenita, que a igreja apoia o trabalho lá em Jandira. Então, queridos, é importante nós alimentarmos o nosso coração com essas experiências. E aí, nós que estamos aqui na igreja, temos várias oportunidades de trabalhar e seguir nesse preparo. Fiquei contente essa semana que um dos nossos irmãos me pediu uma informação sobre curso teológico, ou presencial ou à distância. Na verdade, 2 pessoas essa semana me abordaram com esse questionamento, e a gente está avaliando aí algumas opções para responder, e com certeza caminhar na direção de levar o nome do Senhor a quem precisa é importante. Esse cooperador chamado João Marcos tem um problema. Atos 13, verso
13. Só pegando o gancho, então, Paulo e Barnabé, eles vão trabalhando e vão fazendo os seus trabalhos. Deixa eu ler a partir do verso 7 para a gente entender um pouquinho o que pode ter motivado o problema lá de João Marcos, que agora é apresentado como um desertor. O colaborador agora é visto como um desertor. A partir do verso 7 eu leio alguns acontecimentos em Chipre, onde estava o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente, e tendo ele chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessará de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele uma névoa de escuridade, andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, e maravilhado com a doutrina do Senhor. E navegando, verso 13, navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João Marcos, porém, voltou para Jerusalém, apartando-se dele. Queridos, a gente tenta algumas informações nos livros, nos comentários. Não há uma definição clara do que teria motivado João Marcos a desistir da caminhada. Nós não sabemos se era o discurso de Paulo e de Barnabé, um discurso para João Marcos, que era judeu, um discurso um tanto quanto ousado e diferenciado, porque na pregação de Paulo, isso é resolvido lá no capítulo 15, quando a igreja acabou entrando nos conflitos, porque Paulo não requeria algumas práticas judaizantes para aquelas pessoas que se convertiam. Então talvez João Marcos tenha sentido um pouco de dificuldade na mensagem, mas não sabemos se era só isso. Ele era sobrinho de Barnabé. Então, se fosse só isso, ele poderia ter conversado. Mas aí pode ser também aquela coisa da saudade. A gente não sabe precisar cronologicamente, com detalhe, quanto tempo João Marcos seguiu nessa viagem, mas o texto diz que ele era novo, ele era jovem. Então pode ter batido aquela saudade de casa, aquela saudade da sua família, dos seus amigos. Porque quando acontece essa disposição de ir, muitas vezes o preço é alto. E o preço que se paga é complicado. Então, por alguma razão, a gente percebe que na vida de João Marcos faltou maturidade, faltou perseverança, faltou talvez aquela força a mais que ele não conseguiu abraçar para seguir na sua jornada. E aí, de alguma forma, ele fala para Paulo e para Barnabé, falou: para mim deu, fui, desisto, e ele voltou para casa. Será que a gente pode jogar pedra nesse jovem? Será que dá para criticar? Será que dá para dizer: moleque, pede para sair, não aguentou o tranco, pede para sair mesmo? Será que dá para olhar para João Marcos com esse olhar? Ou será que a gente pode olhar para ele com um olhar mais paterno? Ele estava longe da família, ele estava distante. Saudade
É um negócio que diz que você tem um lugar para voltar. E saudade bate. E talvez tenha batido de uma forma no coração daquele jovem por muito amor que tinha aos pais, por muito amor que tinha à sua família. Não sabemos. A gente não sabe se naquela caminhada, naquela empolgação, na hora que ele viu o que aconteceu, o camarada ficou cego, porque Paulo disse, filho do diabo, você não está brincando com qualquer um, não, você está interferindo nas coisas de Deus, você vai ficar cego. E o cara ficou cego e saiu tateando, querendo. E outra, nas narrativas anteriores, as regiões por onde eles foram não eram nada agradáveis. Não era um povo muito hospitaleiro, por conta da mensagem. Era uma mensagem de transformação de vida, era uma mensagem de quebra de paradigmas, era uma mensagem que mexia com a sociedade. Teve lugares que eles foram perseguidos, que eles apanharam, que eles tiveram naufrágios, que eles sofreram perseguições, e aí de uma forma literal. Então a gente tem que avaliar se isso não acontece, se não aconteceu e aquilo assustou o coração daquele jovem. Um pastor contou que eles tinham um trabalho missionário num lugar que tinha uma feira no Nordeste. Então, no fim de semana, ia muita gente para aquele lugar e eles tinham um ponto de pregação. E todo mundo que ia para lá acabava apanhando, porque tinha um grupo lá meio rebelde que ia lá e batia nos irmãos, mas batia mesmo, né? Nos irmãos, e os irmãos iam embora. E aí o pastor na igreja falou, irmãos, olha, mais uma vez tivemos problemas lá, mas vamos orar para Deus levantar um grande homem aí para ir lá, para tocar aquele trabalho. Aí tinha que chamar um Gustavo, né? O Gustavão aí e tal. Tem um do lado do Gustavo ali que daria um bom missionário também, né? Forte. Amém? Bem forte ali, né? O Gilson ali, o Éder. Aí levanta um homem desse tamanho e fala, pastor, eu vou, sou aposentado, eu vou. Aí o pastor falou, mas... Não, pastor, pode contar comigo que eu vou lá e vou dirigir e tal. O baixinho chega lá, arma a mesinha dele, começa lá a preparar as coisinhas, pôs lá um sonzinho para tocar. Na hora que começou o trabalho, ele põe o sonzinho alto, o pessoal, ó o velhinho lá, vamos lá dar um cor naquele velhinho. A hora que chega lá, que começaram a tomar, o velhinho tira da cinta um revólver desse tamanho, o cano todo furadinho, e falou, isso aqui é a minha época de não crente. E a Bíblia, na outra manhã, aqui é a minha época de crente. Vocês querem conhecer quem primeiro? Aí os caras ficaram meio assim, ele rodou o tambor, e engatilhou, puxou o cão para trás e falou, não ouvi a resposta. Não, vamos conhecer o irmão primeiro. Ele guardou o revólver debaixo da mesa, pregou o evangelho, dirigiu por um tempo. Mas talvez, né? Talvez não fosse a experiência de João Marcos. Ele desistiu. Você já foi tentado a desistir? Você já chegou naqueles momentos, você e você, que você pensa, o que eu estou fazendo, acho que não é por aqui, acho que eu deveria ir por outro caminho. Quantas vezes o diabo não vem tentando fazer o que fez com o procônsul? Colocar impedimentos para tentar fazer a gente desistir. Muitas vezes. Meu querido, nesta noite, o Senhor quer que você olhe para a vida de João Marcos. Um jovem que começou a sua experiência sendo um camarada ousado, um camarada que foi para cima, um camarada que era um cooperador do Evangelho. Mas em algum momento, ele sentiu medo, e o medo neutraliza a fé. Aconteceu com Pedro, quando ele temeu e começou a afundar nas águas, e aconteceu com João Marcos, que temeu e voltou para Jerusalém. Quando ele volta para Jerusalém,
a viagem continua. E eles seguem o seu trabalho, e na volta, Paulo e Barnabé dão relatório às igrejas, e aí não há nenhum comentário a respeito da desistência daquele jovem, mas quando Paulo prepara a segunda viagem missionária, eles estão ali nos preparativos do projeto, e Barnabé fala: Paulo, vamos levar o João Marcos, ele está mais seguro, tal. Não, não vai não. Amarelou na primeira, não vou levar na segunda. Paulo, mas vamos ver se não é possível, tal, a gente acompanha mais de perto, eu fico mais com ele, tal. Não quero arriscar, uma viagem missionária é um negócio muito sério, não quero. E aí houve aquele impasse. E aí o que acontece? A gente tem a presença de Barnabé, que acolhe a João Marcos. Ele combina com Paulo o seguinte: Paulo, então já que o negócio não vai virar com o Barnabé, faz o seguinte, vai você nessa viagem e eu vou ficar com João Marcos. E aí vamos ler Atos 15, a partir do verso 36. Atos 15, a partir do verso 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Procura conhecer o estado da sua ovelha e cuida do seu rebanho. Aprendi com Paulo. Verso 37. E Barnabé queria levar também a João chamado Marcos, mas Paulo não achava justo o levarem aquele que se afastara deles a Panfilha, e não os acompanhou no trabalho. Verso 39. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. E aí ele segue o seu trabalho. O que Barnabé foi fazer em Chipre? Ele empreendeu uma outra viagem missionária. Mas uma viagem que tinha agora um diferencial. E neste diferencial, João Marcos, ele é visto e tido como um missionário. Agora, talvez, e precisamos sempre aprender com as experiências, agora talvez o jeito certo, acompanhado de perto por um mentor, por um homem que abraça, e Barnabé, ele era chamado filho da consolação, que acaba não traduzindo mesmo o que é o nome, né? O Barnabé era o cara que gostava de abraçar. Ele abraçava e acolhia. Assim foi com Paulo. Quando Paulo se converteu, imagine os irmãos, Paulo até então caçava e prendia e deixava matar pessoas que estavam indo atrás desta nova proposta de fé, que era ter um Deus que se encarna, vem para cá, morre numa cruz. Que é isso? Paulo era judeu, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, nunca faria isso, e por zelo da fé, Paulo persegue a igreja. Então, Paulo era um cara temido. E, de repente, num determinado momento, ele se encontra com Cristo. E aí ele é transformado. Todo encontro com Cristo precisa transformar a nossa vida. E Paulo foi transformado. E quando ele foi transformado, Paulo saiu correndo dizendo: eu preciso ganhar almas para Jesus. Eu preciso falar desse amor. E começou a evangelizar assim, direto. E aí apanhou, teve vários problemas, porque
ele apanhava para quem ele ia pregar, e ele era desconfiado também dos que eram do time de Jesus, porque o pessoal tinha medo. Até que Barnabé o abraça, e se você olhar a história deles, você vai ver as narrativas em Atos, que elas começam dizendo Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Aqui a conversa começa, Paulo e Silas, e Barnabé já tira o pé, Barnabé se afasta um pouco, para quê? Para cuidar do novo missionário, João Marcos. E nesse momento, eles saem e vão para esta segunda viagem, a segunda de João Marcos. E aí Barnabé vai desenvolvendo todo um trabalho de acolhimento, um trabalho de cuidado, um trabalho de investimento em vida, que não foi só Barnabé quem fez, porque em 1 Pedro 5,13, Pedro diz, quando ele se refere a João Marcos, meu amado filho, também manda saudações, ou seja, Marcos também caminhou durante um tempo junto com Pedro. Esse João Marcos, o trabalho feito com ele foi tão relevante e tão abençoador que ele escreveu o Evangelho de Marcos. Então a gente percebe que aquele jovem que chega cooperador, mas que num determinado momento da sua história bate na trave e cai, ele é erguido por Barnabé, apoiado por Pedro, e talvez até as palavras duras de Paulo o ajudaram, porque ser repreendido e chamado a atenção por quem ama e quer o bem é interessante e importante. E aí este homem, ele se torna agora um homem útil. Cooperador, desertor. Um missionário em aprendizado, e ele se torna agora uma ferramenta afiada para ser usada para o bem do Evangelho. 2 Timóteo, no capítulo 4, dos versos 7 a 11, nós lemos Paulo falando com Timóteo, dizendo, Timóteo, Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Desde agora, a justiça que me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. E ele continua, venha ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque ele me é muito útil para o ministério. Queridos, este reconhecimento de Paulo, declarando que alguns o abandonaram e só Lucas permaneceu, e agora ele pede para trazer João Marcos, mostra-nos que Paulo soube do desempenho, do desenvolvimento e do crescimento de João Marcos. E agora Paulo reconhece nele um homem útil ao Evangelho. Qual é o diferencial? Será que para Demas faltou alguém mais próximo que o repreendesse e o fizesse pensar no amor ao presente século? Será que faltou a Demas alguém que o abraçasse, como Barnabé fez com João Marcos? O grande diferencial
dessas duas vidas é que, apesar da queda, um desanima de vez, mas o outro se ergue. E esse erguer foi com a ajuda de homens de Deus, Pedro e Barnabé, de uma forma mais pontual, mas não tiro também as palavras de Paulo, que fizeram com que João Marcos refletisse no que fez. Porque só passar a mão, às vezes não resolve. Às vezes tem que chamar e falar a verdade. A Cris de manhã alertou-nos a respeito da falta da disciplina nos lares e como isso tem degringolado as famílias. Paulo foi o disciplinador. Sabe aquela coisa no lar, quando um bate e o outro assopra? Não tem um pouco essa situação? Paulo repreendeu. Barnabé abraçou e caminhou junto. Nessa caminhada, Pedro interferiu e também deu a sua colaboração. E este jovem, que começou cooperando com o Evangelho, agora se torna um grande cooperador. Por quê? Ele teve alguém que o abraçou, ele teve alguém que deu a mão, trouxe para junto e disse: vamos por aqui. Será que não falta isso às vezes nas nossas vidas? Será que nós não precisamos olhar um pouco o nosso redor e perceber que talvez alguém esteja precisando desse apoio? Ou perceber que alguém está querendo dar este apoio? A experiência de João Marcos me faz pensar que muitas vezes a gente erra porque a gente para na repreensão, a gente para na admoestação e a gente não vai mais além, tentando fazer a pessoa compreender a bênção do perdão. A gente às vezes se perde no levar a pessoa a conhecer aquele que nos dá força, aquele que nos faz vencer. Quero convidar você a curvar a sua cabeça, vamos orar. Quero convidar você a pensar um pouco na sua vida, na sua experiência. Quero convidar você a refletir um pouco na história destes dois homens, levando você a imaginar que muitas vezes a presença de alguém para apoiar, para ir junto, faz toda a diferença. E o mais importante, queridos, é pensarmos que mesmo que falte uma pessoa corporeamente falando para dar esse apoio, você tem a presença de Jesus. Você tem a presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, para ir junto com você. Quando o Senhor enviou e designou os seus discípulos, orientando-os a ir a Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra, o Senhor disse uma coisa extremamente importante: eu estarei convosco até o fim. Portanto, amados, se observarmos a experiência de João Marcos, nós vamos perceber que nós precisamos sim de apoio, de um ombro amigo, às vezes até mesmo de uma dura,
de uma chamada de atenção para nos fazer refletir e reconhecer a presença de Jesus junto conosco. Ele diz: eis que estarei convosco até o fim. Ele vai junto. Mateus capítulo 28. Ele vai junto. Ele está conosco. Então, se em alguns momentos você for tentado a desistir dos seus sonhos, se em algum momento você for tentado a desistir daquilo que o Senhor um dia chamou você para fazer e para fazer diferença, não permita que o inimigo venha obscurecer a sua visão e tire o seu olhar do Senhor Jesus. Ele declarou: eu vou com vocês até o fim. E a experiência de João Marcos nos deixa diante dessa relevância de termos o apoio e isso mudar a nossa história. O Senhor nesta noite está dizendo ao seu coração: eu vou com você. E nos momentos que você pensar em desistir, olhe para mim. Eu estou para ir com você, para que você seja vitorioso. Nós vamos agora orar agradecendo a Jesus pela sua presença junto conosco. Pai Celeste, muito obrigado, porque um dia o Senhor amou o mundo de tal maneira e mandou o seu Filho unigênito para que todos nós que olhássemos para Ele e crêssemos na sua mensagem, teríamos, ó Pai, a nossa vida resgatada. Muito obrigado, porque a este Jesus enviado, que salvou as nossas vidas, que venceu a morte e nos comissiona a seguir em frente, como fez com João Marcos. Ó Pai, muito obrigado, porque Jesus declarou que estaria conosco até o fim. E nós te agradecemos pela sua companhia, porque Ele não mentiu, Ele está conosco. E nós queremos, ó Pai, seguir firmes, não permitindo que o inimigo venha obscurecer a nossa visão, como fizeram com Demas, mas queremos ser abraçados e apoiados para sermos instrumentos nas tuas mãos para levar o teu evangelho. Oramos assim, agradecidos por Jesus e em nome dele, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor te guarde, meu amado, que o Senhor abençoe a sua vida e que a celebração da ceia que nós vamos fazer agora possa levar você a lembrar do grande amor que Cristo teve para conosco. E quando nós nos deparamos com esses elementos, quando nós nos deparamos com o cálice que representa o sangue de Cristo derramado no altar, quando nós nos deparamos com o pão que representa o corpo dele partido no nosso lugar, nós vamos compreender que este Jesus, que deu a sua vida por nós, venceu a morte e nos faz
vencedores com Ele. Quando a palavra do Senhor nos ensina sobre a ceia, Paulo nos convida a um momento de reflexão. Paulo nos convida a um momento de compreensão a respeito do que está acontecendo. E na celebração da ceia, o foco é lembrar o que Cristo fez por mim e como eu tenho respondido a toda essa bênção que Ele fez e que Ele é e que Ele fará em nós e através de nós. Nunca devemos nos esquecer que Jesus disse que estaria conosco até o fim. Até o fim do quê? Dos tempos. Mas até o fim do que em relação a nós? Ide, pregai o Evangelho, fazei discípulos em todas as nações, ensinando-os a guardar as coisas que eu vos tenho ensinado. Ou seja, quando nós saímos para fazer a obra do Senhor, Ele garante a sua presença. E eu estarei convosco até o fim. Por isso, queridos, agora, quando nós vamos celebrar a ceia, eu quero convidar você a atender a orientação do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, examinando a sua vida, para que você possa resgatar aqueles valores que a relação com Deus imprime na nossa vida. Que você possa avaliar a sua vida para participar dignamente desse ato. Nós temos o cálice e o pão, que são designados àqueles que são biblicamente batizados, aqueles que já estão na harmonia, na comunhão e no alinhamento com as suas igrejas locais. Mas nós temos também a bênção de podermos servir esta fruta, que é uma uva. E essa uva, ela destina-se àqueles que ainda não completaram o processo com o batismo, com a filiação à igreja. Se você em alguma parte desse processo da comunhão, você se sente meio fora da sincronia, não, na mesa do Senhor, todos nós vamos participar. E aí você vai comer essa uva, declarando que quer que o Senhor complete o processo na sua vida. Amém? E nós teremos a ajuda aí da nossa juventude, mês da juventude, e a nossa juventude aí atuando, e eu louvo a Deus por isso. Podem servir. Pense nessa cruz. Essa cruz foi onde o Senhor foi colocado. Da sua obra vou cantar, o meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus.
que garante a presença dele conosco, como aconteceu na vida de Barnabé e vai acontecer na sua vida. Amém? Alguém ficou sem ser servido de alguns dos elementos? Se não, quero convidar o Fernando a nos elevar a Deus em oração, agradecendo pela bênção de podermos celebrar esta cerimônia. Pai, como diz o cântico, nós ficamos sem palavras, ó Deus, porque tanto amor o Senhor demonstrou para conosco, ó Pai. E nós queremos te louvar, ó Pai Santo, com a nossa alma, com o nosso coração. Receba, ó Deus, a nossa gratidão por tanto amor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Deus, o Senhor, ó Pai Santo, no passado, libertou o povo, ó Senhor, de 400 anos de escravidão. Mas isso não era o suficiente, ó Pai Santo, para que reatasse, ó Deus, a comunhão com o Senhor, porque existiu o sacrifício para que isso acontecesse. Mas, ó Deus, o Senhor enviou o Cordeiro Santo, para que, aí sim, essa comunhão, a forma de nós podermos nos reunir e poder dizer que o Senhor é o nosso Deus livremente, podemos sentir a Tua presença como sentimos aqui no nosso meio. Ó Deus, só poderia ter isso, só poderia acontecer isso, só poderíamos sentir isso, só podíamos experimentar isso se fosse pelo sacrifício santo de Jesus, o único Cordeiro, o Filho de Deus, o Deus encarnado, que derramou o seu sangue pelas nossas vidas, por nossos pecados, e é por isso que estamos aqui. Bendito seja o Senhor, louvado e glorificado seja o Senhor, porque se não fosse o seu amor, isso tudo não existiria. Por isso, ó Pai, obrigado, obrigado, obrigado. Louvado seja o Senhor. Perdoa os nossos pecados. É no nome do Teu Filho amado, que morreu por mim, que morreu por nós, que eu oro. Amém. Em nome do Senhor, comamos todos e bebamos em memória do Senhor. Agradeço aí a ajuda dos meus assessores. Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Isso. É muito legal ver essa reação da igreja. Para quem é visitante, nossa igreja gosta muito de acabar o culto junto. E é por isso que nós nos alegramos tanto em estar na presença do Senhor. Nós temos alguns visitantes hoje no nosso meio que vieram com o pastor Valdir, pessoal que trabalha na escola, né? Quem é? Levanta a mão assim para a gente ver. Deus abençoe vocês, viu? São a sua diretora. A senhora viu, né? Não pode dar microfone para ele que, né? Mas glória a Deus. A direção de uma escola lhe dá uma responsabilidade muito grande, que é cuidar da vida de tantos alunos que passam por ali. Que o Senhor abençoe sua vida. Aos demais visitantes, cumprimentei alguns na entrada. Deus abençoe sua vida. Que a sua presença no nosso meio seja abençoada, como foi abençoador ter você aqui presente. Que o Senhor cuide e abençoe a sua vida. Amém?
nós vamos ter uma última música. Então nós vamos orar agora. Pai Celeste, como é bom podermos estar juntos uns com os outros e saber, ó Deus, que no momento em que um fraqueja, o outro está ali para apoiar. E no momento que a gente percebe que alguém está fraquejando, nós temos a obrigação de correr até eles para abençoar e socorrê-los. Ô Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem levantado muitos Barnabés para nos abraçarem, para nos ajudarem a seguir na nossa jornada. Te agradecemos, ó Pai, porque às vezes o Senhor nos põe como Barnabés, para que possamos sustentar, ajudar e abraçar aqueles que estão com alguma necessidade. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos mostra nesta noite que podemos passar sim pelo vale da sombra da morte, mas que o Senhor não desiste de nós e o Senhor vai conosco. E te agradecemos pela tua graça, pelo teu amor e pelo conforto do teu Santo Espírito. Oramos assim no nome santo e poderoso de Jesus, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus cuide da sua vida. Amém? Não desmanche, que eu quero tirar uma foto dessa igreja bonita. Pera aí.